Bom, gente, então aqui eu tenho a honra de chamar o professor Anderson Soares, da UFG, o professor Marcelo Matar, da NYU, e o Paulo Carvão, aqui da Universidade de Harvard, para poder falar um pouco sobre inteligência artificial e como que o Brasil se insere no cenário global da inteligência artificial, em posicionamento e a relação do país com os demais países. Obrigada, gente. Obrigado, Renata. Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso painel do Brasil na era da inteligência artificial. Eu pensei em começar ancorando a gente um pouco em alguns fatos e alguns números específicos ao Brasil, inteligência artificial, internet, redes sociais. Afinal das contas, muitos dos dados hoje que são usados como fundamentos para a inteligência artificial vêm daí, né? Então, quem sabe a gente faz uma brincadeira e eu fazer um teste. Quantas pessoas, qual é a população do Brasil? 215 milhões. No censo, dizem que hoje já está por volta de 217 milhões. Destes, quantos usam a internet? 188 milhões de brasileiros, então são 87% da população. Redes sociais, quantos? 144 milhões, 66% da população brasileira. Agora, celular. Quantos celulares a gente tem no Brasil? 300 milhões. 210 milhões de celulares, ou seja, 97% da população brasileira. Qual o principal aplicativo de redes sociais ou de mensagens no Brasil? Esse é fácil, né? WhatsApp. Seguido de perto aí pelo o Instagram, pelo YouTube e o TikTok também. Então, só para a gente ter uma dimensão de número de usuários de cada um deles, hoje temos aproximadamente 175 milhões de brasileiros no WhatsApp, 144 milhões de brasileiros no YouTube, 135 milhões no Instagram e 99 milhões no TikTok. Então, são números de escala global. Agora, no meio do ano passado, um instituto chamado Ipsos fez uma pesquisa de visões globais de inteligência artificial. Isso foi feito em 31 países, 1.000 brasileiros responderam essa pesquisa, e eu achei que tem alguns dados interessantes. Desses 1.000 brasileiros, 51% se mostravam apreensivos em relação ao futuro com inteligência artificial. Por outro lado, 66% se mostravam muito animados com o futuro com inteligência artificial. 64% dos brasileiros acreditam que inteligência artificial vai trazer mais vantagens do que desvantagens. E, o que é muito interessante, o Brasil é o quarto Brasil no mundo que acredita que, os brasileiros acreditam que inteligência artificial vai alterar fundamentalmente o seu modo de trabalho. Então, 73% dos brasileiros acreditam que o seu trabalho vai ser alterado por inteligência artificial. Só para colocar em perspectiva, a média global é 57% e aqui no Brasil, e aqui nos Estados Unidos, 48%. Além disso, 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a sua vida foi fundamentalmente alterada por inteligência artificial nos últimos 3 anos, e mais importante, 70% dos brasileiros acreditam que essa mudança vai ser ainda maior nos próximos 5 anos. Então, esse é um assunto que está muito próximo das nossas vidas pessoais e profissionais. Então, com isso, eu estou super feliz de ter o Anderson e o Marcelo aqui para a gente bater um bate-papo sobre isso. Vamos começar contigo, Marcelo. Conta um pouco como é que foi a tua jornada, em que você está trabalhando hoje e como é que foi chegar até aqui. Beleza. Oi, bom dia a todo mundo. Eu sou Marcelo Matar, sou professor da NYU atualmente de Psicologia e Neurociência, mas sou formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA e a minha pesquisa combina essas coisas, engenharia, inteligência artificial, neurociência. Eu sou um usuário de inteligência artificial porque eu uso modelos de inteligência artificial como modelos ou geradores de hipótese para como o cérebro pode fazer as tarefas que hoje em dia a inteligência artificial é capaz de fazer, né? Então, nos últimos 10 anos, teve grandes avanços em inteligência artificial, especialmente em campos como
processamento visual, mas tomada de decisão também, planejamento. E esses modelos agora, como são capazes de fazer tarefas a níveis humanos ou até melhores, eles são ótimas hipóteses para como o cérebro pode fazer as mesmas tarefas, né? Então, na minha pesquisa, eu tento usar esses modelos para ver, por exemplo, como eles aprendem ou como eles tomam decisões e comparar com dados que a gente coleta dos seres humanos fazendo as mesmas tarefas e tomando os mesmos tipos de decisões. Como é que eu fui parar nessa jornada, né? Durante a minha graduação em engenharia eletrônica, eu me tornei muito interessado na mente humana, mente e comportamento humano. E durante o meu curso, eu observei que a inteligência artificial, na época, estava muito longe ainda de nos permitir entender de forma quantitativa a mente humana. E foi aí que, quando eu terminei a minha graduação no ITA em engenharia eletrônica, eu decidi vir para os Estados Unidos para fazer um doutorado em psicologia e neurociência para conseguir entender melhor a mente humana. E aí foi aproximadamente 5 anos depois que eu comecei meu doutorado que começou essa explosão de AI e foi bem legal a gente ver como que esses dois campos começaram a ficar cada vez mais próximos. Excelente, Marcelo. Muito bom ver um brasileiro na linha de frente dessa pesquisa. Anderson, falando em linha de frente, você está na linha de frente no Brasil. Você está no comando do primeiro curso de graduação em inteligência artificial no Brasil, está comandando também o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Conta um pouco como foi essa história e o que você está fazendo hoje. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, né? Quando o Marcelo estava saindo lá do ITA, eu estava chegando, né? Uma feliz surpresa de conhecê-lo aqui. Eu sou engenheiro de formação, atualmente sou professor da Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Informática. E quando eu fui para a academia, né, eu e a minha esposa, a professora Thelma, que também trabalha com IA, nós somos o casal IA. E aí a gente identificou uma oportunidade de promover uma sinergia com a indústria para que a gente pudesse associar o ensino com a demanda empresarial, né? E a gente começou a fazer isso, tanto eu quanto ela. A gente conseguiu promover boas pontes, bons projetos, isso é excelente porque traz uma motivação muito boa para os alunos, traz recurso para a universidade, e a gente fez isso até mais ou menos ali 2019, tá? Que foi um ano decisivo para nós, porque a gente já fazia muita coisa de IA e a coisa já estava muito grande naquele momento, e a gente foi desafiado pelo pessoal lá do governo do estado de Goiás a pegar aquela iniciativa e torná-la ainda maior. E aí me chamaram lá, convidaram, vamos construir um centro e tal, e vamos arrebentar. E eu falei, não. E dizem que por trás de todo homem há uma grande mulher, na verdade. E a Thelma estava do meu lado e ela me deu literalmente uma cotovelada, né? Nós vamos pensar. Né? E eu, tá bom, nós vamos pensar, né? A chefe diz que nós vamos pensar, então. Mas aí a gente fez um desenho muito interessante para fazer aquilo crescer. Os padrões da academia a gente já estava bem posicionado, a gente operava ali cerca de 4 a 5 milhões de reais de captação externa das empresas para dentro da universidade, que em termos de um laboratório está passando de bom, tá? Você consegue fazer suas pesquisas, você consegue ir para os congressos, você consegue comprar equipamento e você consegue dar formação para os alunos com perspectivas práticas, né? E a gente operava isso muito com o aluno da pós-graduação, mestrado e doutorado, até esse momento. E aí, nessa perspectiva de crescer, fazer um centro referencial e tal, a gente precisava ampliar essa formação de recursos humanos e a gente estava bem posicionado ali, a gente teve uma decisão bastante ousada naquele momento de criar uma graduação, né? Para quem não sabe, quando a universidade vai pensar em reformar uma grade curricular de um curso existente, ela gasta uns 2 anos, na melhor das hipóteses, gente, certo? E a gente fez essa criação em 6 meses. Eu acho isso um recorde. Até hoje eu pensei, meu Deus, como, né? E aí
isso se mostrou uma decisão bastante acertada, porque a gente ampliou a formação desses recursos humanos, a graduação ela tem uma boca de funil um pouco maior, né? Mais gente por ano entrando dentro da universidade, e a gente testou uma hipótese também bastante ousada que se eu trouxer os projetos da indústria para nível de graduação, isso dá certo, né? Porque o aluno, inevitavelmente, ele está mais imaturo, né? Ele acabou de sair do ensino médio, é muito mais arriscado você desenvolver esse modelo na graduação, né? E 2 semanas atrás a gente formou a primeira turma. E eu acho que é um marco bastante significativo para o Brasil, para a América Latina. Bem formados, empregados e ganharam um bom dinheiro, que eu posso explicar um pouco depois. Excelente. É bom também ver 3 frutos da engenharia brasileira, né? 2 do ITA, 1 do IME, só que eu me formei um pouquinho mais cedo que vocês. Aqui numa das catedrais mundiais da engenharia, né? Mas, voltando um pouco para o Brasil, quando a gente fala de Brasil e inteligência artificial, quais seriam atributos ou características específicas do Brasil que poderiam nos colocar numa posição de destaque? Quer começar? Você que sabe. Beleza. Se a gente for pensar em diferenciais, a gente tem que pensar em diferenciais em AI, a gente pode pensar a início diferenciais do país como um todo, né? Então, eu acho que quais são algumas características diferenciais do Brasil como um todo em relação à maior parte dos países? Eu acho que extensão territorial, só o tamanho mesmo da população, diversidade da população, tem biodiversidade também. Então, cada um desses diferenciais, eu acho, do país pode se tornar uma oportunidade também no âmbito específico de AI, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a extensão territorial e a população enorme que o Brasil tem, né? Isso eu acho que já se apresenta uma oportunidade grande de talento, né? Para gerar tecnologia, para gerar aplicações da tecnologia. Então, o Brasil certamente tem um potencial enorme de talento de engenharia, e eu acho que isso é uma ótima oportunidade. No campo da biodiversidade, por exemplo, eu acho que o Brasil é um dos países com maior biodiversidade, se não for o maior, e ali também é outra oportunidade enorme também de desenvolver AI que seria aplicado a isso. Então, mudança climática, desenvolvimento de tecnologias para a agricultura, por exemplo. E por aí vai. Ó. Esses são os que vieram na minha cabeça agora, mas acho que pensar diferenças do país como um todo e como que a gente catapulta essas, né, impulsiona essas para transformar em vantagens específicas que só o Brasil pode alavancar, é uma forma de dispensar. Com certeza. Eu acho que o Brasil tem diversas vantagens, gente. Eu acho que, frequentemente, a gente fica só descendo pau, né? Mas, sem dúvida, há coisas muito boas. A própria dimensão do país ajuda muito a você gerar uma riqueza e uma diversidade de dados que, para a inteligência artificial, é essencial. Você não faz automação com IA sem dados. IA é só uma nova fase da transformação digital que a humanidade está em curso há algumas décadas, né? Começou ali com o advento da computação, da eletrônica, passou aí pela era dos softwares básicos, passou pela era da conectividade nas redes sociais. Até por isso os dados trazidos aqui pelo Paulo, eles são muito instigantes nesse sentido. Então, a gente usa tudo que foi construído nessas últimas décadas, nessas últimas etapas da transformação digital, e aí ela vem para pegar isso tudo, agora vamos fazer coisas ainda mais arrojadas, né? Então, quando, por exemplo, vou citar um exemplo que me veio à cabeça, que aqui nos Estados Unidos você tem a legislação um pouco mais por estado, né? Só que isso gera, dependendo do estado que você tiver, você vai ter muita dificuldade de juntar dados para fazer produtos para legal. No Brasil, como é tudo grande, né? E é uma legislação um pouco mais nacional, né? São poucas leis estaduais que interferem em alguns aspectos, tem muito produto muito bacana
na área de legal no Brasil, né? Apesar do ChatGPT estar famoso agora, né? Mas 3 anos atrás a gente fez, junto com uma Legal Tech lá de Goiânia, inclusive, uma solução de IA que gera uma peça inteira de defesa para o advogado. Isso só foi possível porque você junta ali todas as peças jurídicas do país, né? E treina um modelo de linguagem para automatizar aquela tarefa. E isso, essa dimensão, essa riqueza, essa diversidade, dá insumos para que a gente possa pensar em produtos inovadores. Né? Não é o ChatGPT, é algo mais nichado, específico para jurídico, mas que funciona bem, está no mercado, ganha mercado cada vez mais, é um produto incrível. Começou pela Justiça do Trabalho e agora está entrando em outras esferas. Né? Aproveitamos aí que o volume de processos trabalhistas no Brasil é algo surreal, né? E isso gera diversas vantagens, né? Então, acho que esses são elementos bastante interessantes, assim como eu vejo empresas ali, né, inclusive patrocinadores da Brasil Conference. Enquanto o Marcelo estava falando, eu estou na direção ali do iFood, né? É uma das maiores empresas, se não me engano, a maior de food delivery, né, do mundo, e que usa a tecnologia de uma maneira incrível, né? E isso, essa riqueza e essa diversidade dá oportunidades realmente incríveis. Sem dúvida. Eu penso muito... são 3 pilares para a inteligência artificial. É um pilar de algoritmos, algoritmos é talento, são recursos humanos, é um pilar de dados e um pilar de poder computacional. Né? Então, se a gente pensar em talentos para criar esses novos algoritmos, né, todos os estudantes brasileiros de matemática aplicada, ciência da computação, né, liberar todo esse talento para fazer isso. Dados, a gente falou da riqueza de dados e da diversidade de dados no Brasil, e poder computacional é algo para a gente discutir. Né? Mas, além desse aspecto positivo, né, que pode nos alavancar, nos catapultar para um cenário de destaque, quais seriam os desafios de fazer inteligência artificial no Brasil? Qual o outro lado dessa moeda? Posso começar? Pode, claro. Bem colocado, assim. IA, se a gente pudesse resumir, né, é a mistura de 3 ingredientes: dados, talento humano, né, e computação. E aí, acho que as 2 primeiras variáveis são extremamente favoráveis para o Brasil. A gente tem talentos absurdamente bons mesmo, a gente em todos os lugares, eu fico impressionado. Lá no Centro de IA, nós temos 512 pesquisadores contratados em 14 estados do país. A gente está sediado em Goiânia, mas é bem esparramado, centralizado, né? E recentemente até eu descobri, 2 anos atrás, na verdade, um menino no sudoeste do Pará, numa cidade bem pequena, e ele estava lá ganhando R$1.000 num estágio que nem era muito da área dele. A gente descobriu esse talento, hoje ele está muito bem posicionado. Então, nos 2 primeiros é muito favorável. Agora, o terceiro é um calcanhar de Aquiles, né? Por quê? Porque é uma cadeia em dólar. E aí você tem receita em reais e tem que comprar equipamentos em dólar. E são equipamentos muito caros. Essa era dos modelos de linguagem de grande porte é uma corrida para ver quem que monta o supercluster de IA maior atualmente. E aí estamos falando de realmente equipamentos muito caros, não só para comprar, mas até para operar. Né? Para quem não sabe, o ChatGPT estima-se que para fazer um único treinamento dele, na casa de $4 milhões de consumo de energia. Eu não estou falando dos equipamentos, estou falando só da conta de energia, certo? Então você tem que virar, pelo menos lá no Brasil a gente brinca que tem que virar sócio da concessionária de energia. Isso se o treinamento der certo de primeira. Então acho que esse, sem dúvida, é o grande calcanhar de Aquiles. Esse é um ótimo ponto. Mas eu vou até voltar na questão de recursos humanos também, porque eu acho que ali também há um desafio. A população enorme do Brasil também coloca desafios nesse sentido, tanto na capacitação do engenheiro que está desenvolvendo a tecnologia, quanto na captação do usuário em si. Então, sem dúvida, eu acho que para o Brasil se situar à frente desse cenário de AI, é muito importante que ele foque em treinamento em área STEM, por exemplo, para estudantes de undergrad, para se capacitar como desenvolvedores, né, da tecnologia,
e da população como um todo, né? Dar mais acesso a entendimento de não só informática de forma geral, mas mais especificamente como se tornar usuários adequados da tecnologia que está emergindo agora, né? Então, acho que esse é outro ponto muito importante. Mudando a marcha um pouquinho, quando eu olho para vocês, eu penso que ambos estão trabalhando em fronteiras, né? Em limiares distintos, em áreas que trazem aspectos diferentes de inteligência artificial. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso. Marcelo, você está nessa interseção entre psicologia, ciência cognitiva, ciência da computação, né? Então, ninguém melhor para você para falar um pouco como é que a gente está nesse estado atual de inteligência artificial e quanto que essa inteligência é diferente da inteligência humana, né? Como é que... Conta um pouco sobre essa fronteira. Sim, legal. Ótima pergunta. É um dos assuntos que eu mais gosto de comentar. Bom, quais são as diferenças, similaridades, né, de inteligência artificial e a inteligência biológica, né? Eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial, que começou por volta da década de 1950, né, foi obviamente muito baseado na inteligência biológica. Foi assim que o campo começou, né? E de lá para cá, eu acho que o gap tem cada vez se diminuído mais. E em certos aspectos da inteligência artificial, eu acho que a gente já consegue replicar aspectos da inteligência humana muito bem. Esses seriam, por exemplo, o aprendizado com uma base de dados grande e alavancando, por exemplo, tecnologias como redes neurais, né? A rede neural que foi proposta lá na década de 1950 e 60, né? Muito baseada na arquitetura do cérebro humano. E de lá para cá, a gente foi aprendendo cada vez melhor como treinar essas redes neurais. E hoje em dia, eu acho que se a quantidade de dados for grande, a gente consegue treinar uma dessas redes neurais para fazer reconhecimento de padrão, para fazer tomada de decisões a nível humano. Outras áreas, como por exemplo, o aprendizado por reforço, né? Como você aprende a tomar decisões baseadas em experiências de recompensas ou punições. Outra área também que a gente aprendeu muito bem como fazer computacionalmente para replicar de forma muito bem, eu acho, como acontece esse aprendizado em humanos e animais. E hoje em dia também, principalmente nos últimos 10, 20 anos, teve uma revolução nessa área. Hoje em dia a gente consegue fazer esse tipo de capacidade humana em computador muito bem feito também. Mas ainda existem gaps, com certeza existem muitos gaps hoje em dia. Eu esqueci de falar, muito importante hoje em dia, né? Geração de linguagem, geração de imagens e tudo, né? O Generative AI, obviamente, muito, muito bem feito hoje em dia também. Mas quais são os gaps, né? Um que se fala muito e é bem próximo à minha área de pesquisa é a habilidade de planejamento, né? Coloquialmente, muita gente fala sobre Type 2 Thinking, né? Como que a gente toma uma decisão não baseada numa base de dados enorme, né? Que, como eu disse, a gente já consegue replicar de forma bem fidedigna em computadores, mas como que a gente faz o raciocínio lógico no momento ali, aquela coisa que a gente está pensando, o que vai acontecer se eu tomar essa decisão ou se eu tomar essa outra decisão e fazer aquela simulação futura. Isso é uma habilidade que a gente ainda não consegue replicar de uma forma muito boa e, obviamente, uma oportunidade, né, para desenvolvimento de AI going forward, né? Então, outra coisa também é a flexibilidade humana no aprendizado. Acho que essa é uma outra grande importância, de grande importância. Hoje em dia, a gente treina um modelo de AI para fazer uma tarefa específica. Às vezes, você treina numa coleção de tarefas, né? Mas ainda é muito difícil para esses algoritmos, para a rede neural, após treinar, conseguir generalizar para uma tarefa que ainda ele não foi treinado. E o ser humano, inclusive outros animais, são muito bons para fazer isso, né? Você consegue aprender uma tarefa, talvez algumas poucas, como fazer uma tarefa ou alguma coleção de tarefas, a gente consegue extrair algo essencial sobre aquelas tarefas, conectar aquilo ao nosso conhecimento de mundo geral, nosso common sense, e dali essa conexão produz um conhecimento generalizável que nos permite fazer uma tarefa depois que a gente nunca fez no passado, né? Isso aí também ainda, essa flexibilidade humana, que até animais, como eu disse, conseguem fazer também, é um exemplo
para mim, bem claro de um gap que ainda existe. Excelente. Nessa curva exponencial que a gente está, eu acho que você vai concordar com aqueles 70% dos brasileiros que acreditam que ainda vai ter mais mudança nos próximos 5 anos do que a gente viu nos últimos 5 anos, né? E Anderson, você está numa outra fronteira que é, para mim, uma fronteira fascinante, essa fronteira entre a academia e a indústria. Eu acho que você conseguiu fazer uma combinação super especial de trazer esses dois juntos, que é algo que a gente vê tanto aqui nos Estados Unidos e nem tanto no Brasil, né? Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, eu confesso que eu entrei na universidade, gente, para passar 3 anos e depois ir fazer outra coisa. E 11 anos depois, lá estou eu, né? Mas eu sinto um senso de recompensa muito grande, né? Porque eu acho que foi o sonho da nossa geração, pelo menos ali que estudou ali nos anos 2000 e tal, né? E que para você poder sair da sala de aula e ter alguma coisa que te inspire ainda mais. Não que a universidade não seja inspiradora, não que os professores não sejam inspiradores, não é isso. Mas quanto mais, melhor, né? Então, eu acho que todo mundo que foi para engenharia tem um pouquinho essa tara de, assim, eu queria apertar um botão e algo se mexer, né? Então, eu acho que tanto eu quanto a Thelma e a nossa equipe, a gente é movido por esse sonho, por esse desejo. E que também a gente não fique lá assim, não tem bolsa, não tem recurso, sabe? Isso que é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Hoje, para vocês terem ideia, o Centro de A, ele traz da indústria, por ano, cerca de 70 milhões de reais. Não estou falando de dinheiro do governo, tá? São 63 contratos com diferentes empresas, desde startups a empresas de muito grande porte, em que elas trazem a demanda, isso inspira as nossas pesquisas, tá? E de lá a gente extrai as teses de doutorado, as dissertações de mestrado e a atuação dos alunos de graduação, que foi a novidade dos últimos anos, e eles são pagos por isso, e pagos de uma forma meritocrática, tá? Eu não estou falando assim, o aluno de graduação tem que ganhar a bolsa de R$600, pelo amor de Deus, entendeu? Eu me orgulho muito de pagar para alunos de graduação 10, 12 mil reais, porque merece. Não é porque se ele está no ano X, no ano Y. E isso, eu faço questão de contar porque eu acho algo inspirador, né? Se na minha época que eu tivesse graduação, alguém me desse essa cenoura, eu sempre fui um bom aluno, mas eu acho que eu teria estudado 10 vezes mais, né? Com recompensas tão imediatas. E isso, a gente, né, sempre vê as notícias, corte de bolsas no Brasil. Claro que a gente precisa, porque isso constrói a ciência de longo prazo, né? O Marcelo, por exemplo, ele está construindo a próxima geração da IA, gente. Entende? Como a gente tem papéis complementares aqui, e a gente lá está tentando pegar o que aconteceu nos últimos anos de IA, conectar com a indústria, porque isso demanda uma série de desafios ainda, né? Essa transposição do que aconteceu na ciência para produto não é tão simples quanto parece, né? Há um cenário bastante desafiador em fazer isso, e a gente tem aproveitado isso para inspirar alunos, para pagá-los bem, né? Você que eventualmente está aqui também tem uma opção para voltar para o Brasil, né? Porque aí a gente está falando de pesquisar, né? Eu tenho um aluno, gente, que ele fez uma tecnologia que hoje está presente em 94% do market share da área de seguros automotivos no Brasil. Isso foi uma dissertação de mestrado. E aí, de vez em quando alguém pergunta, por que tem gente ganhando 30 mil reais no CEA? Porque gerou resultado. Simples assim, né? Então, acho que esse aspecto meritocrático, ele é saudável, ele é bom, né? Ele faz parte e eu acho que talvez um dos grandes resultados que a gente ajudou a construir nessa sinergia com a indústria. Fantástico e super inspirador também. Então, infelizmente, a gente poderia ficar horas e horas conversando aqui, mas nesses últimos segundos que faltam para a gente aqui, qual a mensagem que vocês deixariam não apenas para todos os estudantes que estão aqui, mas os que estão nos ouvindo via YouTube também? Bom, eu acho que o foco em AI dessa conferência torna muito claro como
tem um entendimento completo aqui, generalizado, de que a gente está vivenciando um momento muito importante, né, de transição na tecnologia. Eu acho que, pegando um pouco os challenges que a gente tinha comentado anteriormente, né, o Brasil tem ainda um gap a transpor no quesito de infraestrutura, né, e tecnologia, hardware. E eu acho que isso também também acaba abrindo uma oportunidade para o Brasil, que é de desenvolver tecnologias que talvez não sejam exatamente iguais às que estão mainstream no mundo, né? Isso aí, eu falo isso por experiência própria, porque comparando o cérebro com AI, a gente nota que existem diferenças em consumo de energia, né, de eficiência, o ser humano muito menor, muito mais eficiente do que a AI, e isso acaba, eu acho, uma oportunidade muito grande para quem quiser desenvolver tecnologias que sejam inovadoras nesse sentido. Então, eu acho que esse seria uma proposta que eu tenho para as pessoas. Não vamos pensar que a tecnologia já foi desenvolvida e essa é a tecnologia que vai ser utilizada daqui a 100 anos, mas, pelo contrário, que a gente ainda tem muita oportunidade de desenvolver tecnologias novas, melhores e mais eficientes do que as que estão em voga hoje em dia. Bom, primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, dizer que a gente é privilegiado, uma geração que está vivendo e presenciando, testemunho ocular de uma revolução impressionante, gente, tá? Mesmo para a gente que está imerso ali, né, na área, eu costumo dizer que eu acho que nunca teve uma evolução científica tão rápida quanto a gente está vivendo no mundo da inteligência artificial, que é difícil até para nós que estamos lá imersos, até mesmo acompanhar, tá? E eu acho que o Brasil tá bem posicionado, eu até fui objeto de uma palestra que eu fiz recentemente. A gente não somos os líderes, né? Existem 2 ecossistemas singulares aí, que é Estados Unidos e China, mas também não somos ruins, não somos, definitivamente não estamos lá para trás, nós somos bastante competitivos, né? E estar presenciando isso é muito legal, né? Só para vocês terem uma ideia, na formatura dessa primeira turma de graduação em inteligência artificial, óbvio que teve festa, né? Cheguei lá para dar uma cadeira de inovação no último ano, aí eu perguntei para eles assim, e a festa, pessoal? Eles, que festa? Né? Aí eu disse para eles assim, olha, eu não sei a família de vocês, mas eu mereço uma festa. Né? E assim a gente teve uma festa, né? Mas, e na festa, o mais curioso é que tivemos 6 músicas tocadas na festa que foram totalmente sintetizadas por IA. Né? E só teve uma que eu não gostei, porque eu sou um torcedor do Vila Nova, lá de Goiás, e colocaram a minha voz para cantar o hino do Goiás, que é o principal rival. Então, essa parte eu não gostei, certo? Mas mostra um pouco de como isso já é fato, já acontece, e ser testemunha é um privilégio da nossa geração de tantas transformações bacanas que estão acontecendo. Fantástico. Fica esse desafio para a gente não apenas ser testemunhas, mas sermos também os atores, seja na criação de um futuro com inteligência artificial, seja na aplicação de inteligência artificial no dia de hoje. Muito obrigado a todos.